Ó, na última aula a gente começou a falar um pouco sobre a estrutura da Terra, né? Eu falei na última aula que a gente tinha, que a gente tem uma estrutura bem interessante da Terra, né? Quando a gente analisa, por exemplo, a composição química das camadas da estrutura da Terra, ou relaciona com o comportamento dos materiais, a gente sabe que a gente tem uma crosta terrestre que tem uma espessura muito fina em relação aos demais composições, né, as demais estruturas que a Terra tem, como o manto, como o núcleo externo, tá? Então, ou chamada de astenosfera, mesosfera, essas estruturas que a Terra tem. E a gente sabe que a crosta terrestre, essa parte bastante sólida, ela tem uma espessura muito fina, né, em relação ao resto da estrutura. E eu falei, como eu adiantei para vocês, que a gente tem nessa crosta terrestre, a gente tem fissuras dentro dela, né? E aí nessa aula agora a gente vai entender um pouco como acontece isso, né? De que forma a gente tem, como foi elaborada a teoria da deriva continental e da tectônica de placas, né? Como a gente está inseridos nessas placas tectônicas, tá? Então vamos falar um pouco sobre essa deriva continental, o fato dos continentes se movimentarem e a gente ter a tectônica de placas. Como surgiu essa ideia, de que forma ela foi elaborada, tá? Na verdade, a gente vai falar isso aqui mais ou menos em 2 aulas, tá? E nessa aqui a gente vai falar um pouco sobre essa parte mais introdutória, uma questão mais histórica, e depois a gente vai falar um pouco como acontece, por exemplo, a questão das bordas, dos terremotos, tá bom? Então vamos lá. Ok, então vamos falar agora sobre a deriva continental e tectônica de placas, essas teorias aqui, tá? É interessante a gente resgatar aquela ideia que a gente tinha sobre mapas, né, e que foram muito importantes, que os mapas foram evoluindo ao longo do tempo, né? Lá no século XVI, quando foram confeccionados os primeiros mapas mais precisos, quando começou a se conhecer a partir das grandes navegações os espaços do mundo, né? Observou-se uma coincidência, que era a coincidência entre os contornos da costa leste sul-americana, né, ou seja, a parte que o Brasil está inserido nessa costa leste do continente sul-americano, e da costa oeste africana. Tá? E aí, lá observou, a partir desses mapas mais precisos, que tinha uma coincidência aí nos contornos dessas costas. Ou seja, a América do Sul e a África, elas tinham contornos parecidos. Então, a partir disso, surgiu a hipótese de que os continentes eles não estiveram sempre em suas atuais posições, ou seja, da maneira como a gente tem hoje. Tá? Então, surge a hipótese de que ele se movimentou, que eles estavam próximos. Tá? Mas vejam que desde lá do século XVI não se tinha provas a partir dessas hipóteses, né? Mas em 1915, né, somente em 1915, na verdade, a gente vai ter uma tese científica da chamada teoria da deriva continental, ou seja, da movimentação dos continentes. Tá? Essa teoria foi feita lá pelo meteorologista alemão chamado Alfred Wegener. Tá? Que viveu entre 1880 e 1930, ou seja, no final do século XIX para o século XX. E ali ele vai propor que há cerca de mais ou menos 12 milhões de anos teria existido apenas um continente. E aí esse continente seria a Pangeia, que significa toda a Terra. Tá? E que num determinado momento ele vai começar a se fragmentar. Então tem essa figura aqui, ó, que traz a Pangeia, que seria um só continente, e a partir de 225, 200 milhões de anos, ou seja, no fim do período permiano, ele vai começar a se movimentar e aí, em 180 milhões de anos depois, a gente vai ter 2 continentes já separados, advindos então aqui da Pangeia, que seria a Laurásia e a Gondwana. Tá? Então, a partir aí de 1915, Wegener ele vai estar propondo essa teoria da chamada deriva continental. Então, ele foi o cara que trouxe essa teoria que já vinha sendo pensada, que já vinha sendo colocada como hipótese há algum tempo, mas ele coloca a partir da tese científica, mostra alguns elementos importantes que dariam conta dessa teoria dele. Tá?
Ele tinha, obviamente, alguns seguidores, geólogos e um geólogo muito importante, né? Geólogos são aqueles profissionais, então, que cuidam, que cuidam das questões da Terra, da crosta terrestre, tem todo o arcabouço teórico para analisar a crosta terrestre, os diferentes relevos, a geomorfologia também, tá? E o Alexandre de Thouars, que era um geólogo também muito importante, que lecionou na Universidade de Joanesburgo, lá na África do Sul, maiores defensores da teoria de Wegener, né? E ele considerava, por exemplo, que a Pangeia se dividiu primeiramente em dois grandes continentes, que foi aqueles que eu falei ainda há pouco, a chamada Laurásia, no hemisfério norte, e a Gondwana, no hemisfério sul, tá? E que continuaram a se fragmentar, originando os diversos continentes, os continentes que a gente tem atualmente, tá? É só a gente verificar também nessas imagens aqui, né? Eu mostrei ali na imagem do slide anterior, mostrei um pouco da Laurásia e da Gondwana, e aqui continuou a movimentação, tá? Há mais ou menos 135 milhões de anos, no início do período Cretáceo, os continentes vão tomando um pouco aquela forma que a gente tem hoje, né? Esse afastamento aqui dos continentes, tá? E o Alexandre de Thouars, ele vai traçar algumas teorias e vai trazer também, junto com Wegener, algumas ideias, né? Porque eles acham que aconteceu a chamada deriva continental, tá? Além dele se basear, obviamente, na coincidência entre os contornos da costa atlântica e sul-americana, atlântica sul-americana e da africana, que já era uma proposta, já era uma coincidência que se via já nos mapas desde o século XVI, o Wegener também trazia um outro argumento para defender a sua teoria, tá? Qual era o argumento? Ele tinha as semelhanças entre os tipos de rocha e os fósseis de plantas e animais que eram encontrados nos dois continentes, tá? Então havia uma coincidência do tipo de rocha que era encontrado na costa africana, e da costa da América do Sul, principalmente aqui na região do Brasil. Tá? Então a gente vai ter uma coincidência, tipos de rocha muito parecidos, tipos de rochas que se formaram no mesmo período, ou próximo do mesmo período geológico. Tá? Então vejam só que há uma coincidência entre tipo de rocha. Ele vai encontrar também fósseis de plantas, né, desses lugares que vão ser semelhantes. Os animais encontrados nesses dois continentes são semelhantes. Olha só, eles são separados por quilômetros e quilômetros de oceano Atlântico. E mesmo assim tem uma coincidência aí entre fósseis de animais e plantas nos dois continentes. Tá? Então, a presença de fósseis idênticos ao longo então dessas costas era uma prova que faltava para demonstrar que no passado o continente africano e a América do Sul formavam um só continente. Tá? Então, essa descoberta de fósseis de plantas, essas descobertas desses fósseis de plantas e animais seriam um grande argumento para provar que esses dois continentes estavam juntos. Além disso, gente, também teve a descoberta de alguns fósseis de plantas tropicais lá na Antártida. Olha só, no continente que a gente considera o continente gelado, que tem uma característica de um frio intenso durante o ano todo, né? Ele tinha ali, tem fósseis de plantas tropicais. Olha só a importância de estudar a Antártida também, né? Descobriu plantas tropicais, ou seja, que não eram, que não se adaptavam ali à temperatura atual, por exemplo. Então isso junta a teoria do Wegener de que esse continente, a Antártida, ela estava em outro local no passado. Ela estava mais próxima de climas tropicais, ou seja, mais próxima do meio do planeta. Tá? Então vejam que essa também é uma ideia que vai ser trazida então pelo Wegener, pelos seus seguidores, e vai começar a demonstrar então que esses espaços eles eram bem parecidos, bem juntos um dos outros, tá? Ou seja, demonstrando que a gente tinha um só continente, a Pangeia, por exemplo.
Mas, assim, mesmo com todas as evidências que o Wegener vai trazer, essas evidências, no momento que ele expôs lá na sua tese, ela não foi muito bem recebida pela comunidade científica, tá? Isso ocorre principalmente porque ele não conseguiu explicar como explicar a força que vai fraturar a litosfera. Lembra que a gente falou na última aula que a litosfera ela é fixa, ela se formou ao longo dos milhões de anos com a diminuição da temperatura, né, daquele material fundido, ele foi se solidificando, foi se resfriando e formando essa crosta terrestre. Então a comunidade científica falava, ó, como é que vai fraturar essa litosfera e os continentes eles vão se movimentar? Tem alguma coisa errada aí, portanto, tá? Então a teoria de Wegener não foi aceita no primeiro momento. Tá? Houve muita discussão, um clima intenso de debate, de questão dessa época, e os físicos, né, convenceram a maioria dos geólogos que as camadas da Terra eram muito rígidas para que a deriva continental ocorresse. Tá? Então, os físicos, principalmente os físicos, vão colocar que essa camada da crosta ela é muito rígida. Como é que ela vai se movimentar dessa maneira? Tá? Mas, ó, quando chega na década de 1960, ou seja, mais de 30 anos depois da morte de Wegener, o tema ele volta a ser abordado, esse tema da deriva continental. E por quê? Porque a gente vai ter o desenvolvimento de novas tecnologias que vão permitir, por exemplo, o mapeamento do fundo do oceano por meio de expedições submarinas. Tá? Então, a gente na década de 60 vai ter outras tecnologias submarinas que vão trazer outras características do fundo do mar e vai ter um mapeamento, então, do fundo do mar e vão mostrar que no fundo dos oceanos, né, nesse mapeamento vai mostrar que há outras evidências para a teoria da tectônica de placas, da deriva continental. Quais são essas? Né? Dentro do relevo oceânico, eles vão perceber que há, comprovar que tem fraturas ali naquele relevo oceânico e que há uma movimentação dessas fraturas no relevo oceânico. E aí vão trazer novas evidências da teoria da tectônica de placas. Vão resgatar então a ideia do Wegener, que já estava mostrando lá desde o início do século XX, que eles estavam se movimentando. Então, a partir das atividades econômicas, principalmente para a tentativa de explorar petróleo dentro dos oceanos, né, vai ter que fazer um estudo geológico dos oceanos e ali vão trazer novas evidências para esse estudo. Tá? Que vai mostrar, que vai demonstrar que a teoria do Wegener ela tinha muita lógica e ela é uma teoria hoje muito aceita em função desses novos estudos geológicos, principalmente do fundo do oceano. Qual era a ideia dessa questão geológica? Bom, principalmente se deu aqui essas novas tecnologias, como eu falei, em função na década de 60 a gente ter a exploração do petróleo em alto mar. Ele vai ajudar então a confirmar a expansão do assoalho oceânico, né, que vai então corroborar com aquela teoria da deriva continental e da tectônica de placas que o Wegener já estava colocando. Né? Então, ao se verificar, ao se estudar então esse oceano, eles vão perceber que a idade de algumas rochas retiradas do fundo do mar, ela do fundo do mar obteve-se a evidência de que faltava alguma coisa, era isso que faltava para comprovar as teorias, né? Por quê? À medida que aumentava a distância entre o local onde as amostras foram retiradas e a dorsal atlântica, ou seja, a cadeia de montanhas submersa no meio do oceano, do Oceano Atlântico, tanto para leste quanto para oeste, aumentavam a idade das rochas. Né? Como assim, professor? Essa figura aqui, eu vou tentar mostrar aqui que essa figura ela mostra o que a gente chama de dorsal atlântica. Essa é uma região, né, dentro do Oceano Atlântico, tá? Que tem uma divisão de placas tectônicas. Tá? Aqui nessas áreas mais próximas da dorsal, próximo então da divisão dessas placas tectônicas, essas rochas aqui elas têm uma idade nova. Né? E aí, mas o que isso tem a ver, professor? Então, lembra que a gente falou da formação das rochas, né? Que a formação das rochas
elas aconteceram milhões e milhões de anos. Só que essas rochas aqui, ó, próximas à dorsal do Atlântico, ou seja, no encontro de placas tectônicas, elas são mais novas, né? Isso significa que elas se formaram há menos tempo. Isso significa que elas vieram, então, do manto, né? Aquele material fundido do manto e acabou chegando na superfície e se formou novas rochas que são mais novas do que essas rochas mais próximas aqui, ó, do continente africano, mais próximas aqui da América do Norte, né, ou da América do Sul, né? Então, ou seja, elas têm aqui uma idade muito mais antiga, tá? O que se comprova, então, o que está verificando aqui é que há uma movimentação, né, desses continentes. E essa movimentação pode trazer, então, novas rochas, né? Um material do manto que vai subir até a superfície e vai se solidificar. Então ele tem uma idade mais nova. E ao longo, né, quanto mais a gente se afasta então aqui dessa dorsal atlântica e mais se aproxima então do continente africano ou do continente americano, vai ficando cada vez mais antigas então essas rochas, né? Então essa é uma teoria, na verdade, uma comprovação a partir de novas tecnologias de que a gente tem uma movimentação dos continentes, a partir então dessa movimentação das placas. Tá? Então, essa figura mostra que a distribuição das idades, que a gente vai chamar de geocronológicas do fundo do oceano, num trecho entre a América do Norte e a África, vai ter diferenças. Né? Próximas à dorsal atlântica, a gente vai ter rochas mais antigas e aqui próximo quer dizer, próximo aos continentes a gente vai ter rochas mais antigas e próximo à dorsal atlântica, que é aqui demonstrada pela essa linha azul, tracejada por essa linha azul também aqui no mapa entre a África e a América, a gente vai ter rochas mais novas. Isso vai então comprovar que a gente tem idades, que a gente tem uma movimentação sim acontecendo, ainda hoje há essa movimentação acontecendo, obviamente de uma maneira muito lenta, como a gente já falou, dentro do tempo geológico, mas os continentes eles vão se afastando, tá? Essa figura aqui eu vou trazer para vocês aqui no final dessa aula, mas eu vou demonstrar na próxima aula também, tá? Ela está mostrando aqui como é que faz essa movimentação. Então, ó, há uma corrente de convecção aqui, ou seja, de materiais incandescentes que sobem até aqui, ó, e vão se movimentando numa corrente incandescente. Então, o material quente do manto ele ascende, chega até o próximo à superfície e ele acaba se solidificando. É por isso que nessa região aqui, ó, a gente vai ter rochas mais novas, que são o material que veio do manto e que está subindo até a superfície e começa a ser solidificado. Então, próximo da superfície se esfria, levando as placas a se formar por meio do endurecimento da litosfera e divergirem. Tá? Quando há convergência de placas, uma placa é resfriada e é arrastada para uma outra vizinha. Então, essa placa vai ser arrastada para uma outra, que vai encontrar com uma outra placa, e a gente vai ter consequências, né? Como, por exemplo, terremoto, que eu vou falar na aula que vem. Tá? E, em seguida, ela afunda até a astenosfera, essa movimentação, e, de novo, ela volta para o manto, dando início a um novo processo de convecção, né? Uma corrente de convecção. E, assim, a gente tem essa movimentação. É importante lembrar que esse movimento ele vai ser feito de uma maneira bastante lenta, vai ser feito no tempo geológico e não acontece de uma maneira tão rápida assim. Beleza? Vamos retomar essa figura na próxima aula para falar um pouco sobre as placas tectônicas e a teoria da tectônica de placas. Beleza? Um abraço, até a próxima.